Como acabei de falar, a entrevista de hoje é com o vereador Nabil Bonduque. Ele é arquiteto, urbanista, professor titular da USP desde 86. É autor de livros premiados sobre habitação social, urbanismo e tem uma trajetória política irrefutável. Tem 3 mandatos como vereador, secretário municipal de cultura, secretário nacional de recursos hídricos e é responsável também por políticas inovadoras na área de habitação, cultura, meio ambiente e mobilidade. É, atualmente, Bonduque é vereador na Câmara Municipal de São Paulo e é crítico da atual gestão de Nunes, especialmente nas questões de urbanismo, ocupação de espaço público em relação ao setor imobiliário. Nabil Bonduque vem falar aqui no BCTV sobre a ocupação do espaço público, privatização de parques e áreas públicas, como o Vale do Anhangabaú e mobilidade urbana, que hoje vem se deteriorando, né, e deteriorando a qualidade de vida da população. Vamos então à entrevista com o Nabil Bonduque. Boa tarde, Nabil, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Prazer, boa noite, Nabil. o prazer é nosso. Nabil, vamos começar a nossa entrevista então por um dos assuntos que você é um dos maiores críticos, as privatizações de bens municipais. Um dos casos que mais deram errado aqui foi a privatização do Vale do Anhangabaú. Para discutir o tema, eu vou mostrar aqui um vídeo que você gravou e nos enviou. Vamos ver o vídeo. Até as fontes ficaram felizes. Faz tempo que a gente não vê essas fontes jorrando água aqui no Anhangabaú. Hoje, finalmente, o prefeito tomou a consciência do absurdo que era essa concessão. Anunciou que vai cancelar, depois de 20 infrações que essa concessionária fez. Nós esperamos que isso acontecesse há bastante tempo. Denunciamos, viemos aqui, mostramos os absurdos e agora a gente tem que comemorar. Mas é uma comemoração condicionada. Em primeiro lugar, não pode haver indenização para a empresa que ocupou esse espaço e cometeu tantas irregularidades. Segundo, não queremos uma outra concessionária, como o prefeito falou que poderá ter. Isso aqui tem que ser uma gestão pública. Terceiro lugar, nós esperamos que esse espaço nunca mais volte a ser privatizado. Ele precisa ser usado pela população e a população precisa voltar para cá sem grades, sem carros, sem shows que fazem barulho pela madrugada. Finalmente tivemos uma grande vitória. Eu quero destacar o seguinte: essa concessão ela é ilegal. Ela foi feita baseada num item da lei de desestatização que dizia que podia conceder debaixo do viaduto, que não tem viaduto. Então, não pode haver uma outra concessionária. Isso tem que ser uma gestão pública feita pela prefeitura com um conselho gestor que possa discutir todas as atividades que devem ser feitas aqui para garantir o melhor resultado e uso público desse espaço. Bem, a prefeitura reconheceu então o fracasso dessa privatização e está anulando esse processo aí. Nabil, o que você acha que precisa ser feito nesse local aí para recuperar esse espaço público para a população utilizar de melhor forma? Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender o Anhangabaú como uma grande praça pública, né? Ela fica entre o Centro Velho e o Centro Novo de São Paulo, né? Ela recebeu um investimento público na época de cerca de 100, 110 milhões de reais, feitos pela própria prefeitura. Então, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer ele como uma praça, assim como nós temos em todas as grandes cidades do mundo, nós temos grandes espaços públicos que são geridos pela prefeitura, né, pelo poder público, né? Em segundo lugar, eu acho que é muito importante a gente buscar reativar o uso desse espaço, o uso cotidiano do espaço. Porque o que aconteceu? Com a concessão, a concessionária ela buscou rentabilizar aquele espaço. Então, para isso, ela promoveu shows, ela promoveu eventos, promoveu feiras e cercou aquele espaço, né, com tapumes, né, praticamente excluindo o uso público da praça. Então, com isso, a população muitas vezes sequer podia entrar, porque às vezes, por exemplo, o mês passado, ficou praticamente dos 30 dias, 25 dias, praticamente fechado para a montagem de uma tenda de uma empresa privada, depois para a atividade dessa empresa privada e depois para desmontar. Né? Os shows, a mesma coisa, né? Toda uma operação. Então, a praça ficava praticamente cercada uma boa parte do tempo. Então, a gente recuperar esse uso, né? Essas fontes que nós vimos agora,
eu até tenho uma certa crítica ao exagero que foi feito. São mais de 800 jatos d'água. Mas qual foi o objetivo disso? O objetivo disso foi poder ter um espaço em São Paulo onde as pessoas pudessem se refrescar, ter um contato com a água, né? Como existe em muitos lugares, e eu acho que o exagero, 800 fontes, mas de qualquer maneira, né, nós tivemos dias de muito calor aqui e que essas fontes não ficavam ligadas exatamente porque o uso público dela estava praticamente suprimido. Então, é importante voltar a ter o uso para essa finalidade. As crianças, as pessoas, né, querem se refrescar. São Paulo é uma cidade que não tem praia, né, não tem lago, não tem rios que são né, com água, né, que permite as pessoas entrarem. Não tem... Então, é um espaço importante. Depois, o projeto que foi feito, ele tem uma série de quiosques nas laterais. E o objetivo desses quiosques era você reconstituir um pouco a via pública, né, com usos, né, de comércio, de serviços, de estabelecimentos que pudessem fornecer alguma coisa para a população, para poder aquele lugar ser um lugar agradável para as pessoas ficarem. Então, isso precisa ser refeito. A concessionária praticamente suprimiu o uso desses quiosques, e ela só utilizada no dia do evento que ela mesma fazia. E esses eventos eram eventos cobrados, caríssimos, né? Agora, outra coisa é também fazer show. Não é que nós somos contra fazer show no Engabaú. Inclusive, ele tem uma esplanada boa para shows, mas shows que sejam realizados, shows gratuitos, que sejam promovidos pela própria prefeitura. A prefeitura de São Paulo promove muitos eventos culturais e que não vão, como aconteceu nesse período de concessão, atravessar a madrugada, porque, por exemplo, a concessionária fez vários eventos aqui de música eletrônica que começava às 11 da noite e terminava às 7 da manhã. Né? Isso gerava um impacto até de longa distância. Então, é um lugar para eventos desse tipo, mas eventos que sejam em lugares razoáveis, horários razoáveis, e que possa permitir o conforto, né, e a tranquilidade de quem está no entorno, né, do espaço, e que possa... Então, são vários usos possíveis. Eu acho que nós, recuperando o uso público, temos que criar um conselho gestor, né, que pode ser feito tanto pelas pessoas que moram no entorno, como cidadãos da cidade como um todo, que estão no centro da cidade, né, entidades que, né, participam do centro, para poder discutir exatamente qual é o melhor uso para aquele espaço cotidianamente. Nós temos, por exemplo, um único espaço ali bem usado, um lugar que os skatistas conquistaram, porque antes dessa reforma, os skatistas usavam o espaço. Quando a prefeitura fechou o espaço para fazer a reforma, houve uma revolta dos skatistas, e aí eles, depois nessa negociação com a prefeitura, né, foi montada uma pista de skate num dos cantos do Engabaú. E aquilo funciona muito bem, as pessoas adoram. Então, veja, porque ali houve uma participação, não porque a prefeitura chamou a participação, mas porque houve uma reação, né, por parte dos moradores em relação a esse tipo de dificuldade que estava acontecendo. Em suma, tem uma grande reclamação ali da vegetação, que, né, é um espaço muito árido, quer dizer, muito árido, mas tem 800 fontes de água. Então, veja que né, ele é... Então, eu acho que a recuperação da vegetação é importante, né, nas laterais, para que isso possa... E nós temos que, de alguma maneira, fazer com que a prefeitura assume a zeladoria, porque uma das coisas importantes é isso, a prefeitura garantir que aquele espaço fique limpo, que aquele espaço não vire, como no passado muitas vezes foi, um lugar de abrigo de população em situação de rua, e onde as pessoas tinham medo, inclusive, de passar. Então, segurança é muito importante também. Vamos tocar aqui a vida, porque a gente tem outras privatizações aqui em São Paulo também não deram certo, né? Que foram as concessões do Pacaembu, o Parque Ibirapuera, o Parque do Povo, do Carmo e tantos outros parques municipais. O que está acontecendo de errado nessas privatizações em São Paulo? Tem que voltar tudo ao que era antes? Olha, cada caso é um caso, né? Nós temos que discutir isso de maneira, não pode ser tão genérica, né? Mas o que eu queria lhe falar é o seguinte: as concessões foram feitas baseadas no seguinte princípio: a prefeitura, ela deixa de investir qualquer recurso nesses espaços, ou seja, ela não investe mais em limpeza, em manutenção, em segurança, em atividades. Tudo isso é transferido para o setor privado.
a prefeitura ainda cobra uma outorga, ou seja, a empresa concessionária paga uma outorga para a prefeitura, e aí a empresa tem que, de alguma maneira, se virar para obter rentabilidade daquele espaço. Por isso que o espaço público, e todos esses lugares que o senhor falou, são lugares muito, vamos dizer assim, muito centrais, muito valorizados da cidade. Então, um solo no Ibirapuera, no Pacaembu, ele é muito caro, né? Então, né, o que acontece? Essas concessionárias passam a comercializar esse espaço, fazer restaurantes de luxo, né? O que faz com que muitas vezes fique, né, a população de renda mais baixa que frequenta o parque não possa frequentar, cerca, no caso do Ibirapuera, cerca uma área grande do parque para fazer eventos cobrados, 800, 1.000, 1.200 reais, muitas vezes utiliza os espaços para fazer propaganda de empresas, né? Muitas vezes em desacordo com a própria legislação municipal, que é da cidade limpa, e com isso vai se descaracterizando a natureza original do parque. Né? Por quê? Porque o parque é um pedaço... Quer dizer, qual é a ideia do parque lá no século XIX, quando isso, né, começa a se difundir nas cidades industriais? É criar um espaço de contato com a natureza em grandes cidades. Né? Um lugar que as pessoas possam ter silêncio, que elas possam ter tranquilidade, que elas possam ter contato com a natureza, com a fauna, com a flora, certo? É esse assim, o objetivo de um parque. Isso é um serviço que é um serviço socioambiental, né? que de alguma maneira é oferecido para a população. Na hora que a gente comercializa esse espaço, tá certo? Dando para ele as mesmas coisas que tem fora. Agora, por exemplo, a prefeitura quer fazer polos gastronômicos dos parques. Então, é uma espécie de uma praça de alimentação, tá certo? Você começa a descaracterizar o objetivo do parque, né? E aí, então, a gente vai perdendo a natureza original. Então, eu não sou necessariamente contra que o setor privado possa assumir a gestão de alguns espaços públicos. O que nós não podemos é que, nesse processo de gestão, se descaracterize o objetivo principal daquele espaço. E a ideia de que a prefeitura não vai gastar nada com parque, né, não vai gastar nada com uma praça, é uma ideia equivocada, porque a prefeitura ela gasta com as ruas, ela tapa buraco, ela faz pavimentação, ela cuida da limpeza das ruas. Por que os parques, as praças, né, os estádios, a prefeitura não pode, né, gastar o recurso para fazer a sua manutenção? Nabil, Vamos nessa, eu ia então. falar exatamente sobre isso. Uma das principais reclamações dos paulistanos é que essas privatizações, como a do Parque do Ibirapuera, por exemplo, teriam elitizado, né, esses locais. Além da cobrança de estacionamento, o parque permitiu a instalação de um restaurante no local que vem cobrando preços elevados pelos produtos que servem lá, e não se vê nenhuma ação da prefeitura no sentido de baratear o custo desses produtos. Você acha que essas privatizações precisam ser revistas? É possível aí mexer nisso? Olha, nós temos que olhar uma por uma. Eu vou falar aqui um pouquinho mais do Engabaú, só para vocês entenderem a lógica de quando eu estou falando isso. No caso do Engabaú, a concessionária recebeu o espaço pronto. A prefeitura fez a reforma, deixou o espaço pronto e entregou para o privado. Nesse caso, eu tenho defendido que ele seja cancelado. Né? Por quê? Porque ela não tem nem base legal, como eu falei no vídeo que vocês mostraram agora há pouco. Porque a concessão não foi aprovada pela Câmara de Vereadores, ela foi baseada num inciso da lei de desestatização que dizia que o espaço debaixo do viaduto podia ser concedido. Né? Vocês conhecem, né, o Engabaú, né? O viaduto do Chá pega um pedacinho mínimo, né, do espaço que foi concedido. Ele foi concedido num espaço enorme, né, baseado nisso. Então, eu acho que ele teria toda a condição de ser cancelado, né, e não pode se exigir indenização, porque não foi feito investimento na empresa. É diferente, por exemplo, de outras concessões. Né? Vamos pegar aqui o Pacaembu. Né? Independentemente da gente ter críticas às obras que foram feitas. A concessionária investiu, né, muito no Pacaembu. Tá certo? E agora está em crise, inclusive, está com a obra paralisada, né? E aí a gente pode depois discutir o caráter mais geral, né, do equilíbrio econômico-financeiro dessa visão que está sendo implantada nesses lugares, né? Porque, né, ela começou a fazer uma obra, fez a obra de restauração das arquibancadas,
na verdade, reconstruir as arquibancadas, porque construiu debaixo das arquibancadas espaços expositivos, espaços para serem usos, mas tem um edifício que começaram a fazer que está paralisado, estão com dívidas, né? Então, cada caso é um caso. Não é o caso da prefeitura agora retomar essa concessão do Pacaembu, né? Para um estádio que nem está sendo utilizado para futebol mais, né? Que, aliás, é um problema que vai contra o patrimônio, porque, na verdade, ele tinha que ser utilizado também para o futebol, né? Porque ele foi feito para isso, né? E é da história da cidade, né? Um estádio importante, né? Mas não teria sentido agora a prefeitura cancelar essa concessão e ter que indenizar os investimentos que foram feitos, né? No caso, por exemplo, de Ibirapuera, né? Eu tenho que reconhecer que tem, assim, o Ibirapuera está sendo bem cuidado, por exemplo, na parte de limpeza, de manutenção, né? Ele está sendo dos banheiros, etc., né? Mas eu acho que nós poderíamos e deveríamos, com uma fiscalização mais clara, definir mais claramente o que pode e não pode ser feito, né, dentro de Ibirapuera. Agora, por exemplo, há uma discussão muito grande sobre um espaço que chama Serraria, que é um espaço coberto e aberto, que as pessoas utilizam ali para fazer ginástica, tai chi, e faz parte de um complexo chamado Praça Burle Marx, que inclui o entorno dele, mas inclui também o solo dele, e a concessionária quer fazer uma laje, fechar com vidro e fazer uma academia privada, certo? E há uma grande discussão, né, inclusive no Conselho de Patrimônio, se isso pode ou não ser feito do ponto de vista patrimonial. Então, eu acho que tem algumas concessões têm que se colocar os limites daquilo que pode ser feito. Outras talvez possam ser canceladas. Outras deve eventualmente se discutir inclusive o cronograma. Vamos pegar aqui o Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca era um lugar muito interessante que, né, tinha uma relação com o mundo rural muito grande, inclusive com animais, as pessoas gostavam. Então, a concessão foi feita, né, e você tem lá muitos edifícios que era compromisso dela fazer o restauro, e ela fez o restauro praticamente nenhum. Os restauros que foram feitos por empresas que utilizaram o espaço, como, por exemplo, né, uma empresa de uma churrascaria, que também vai muito em desacordo com a utilização do parque, e que fez uma adaptação do prédio, que, inclusive, nem sequer essa reforma ela foi autorizada para ser implantada definitivamente ali, porque ia contra o patrimônio. Então, cada caso é um caso, a gente precisa estudar cada caso, não é uma questão de romper o contrato, né, de maneira automática, mas estudar, debater e, eventualmente, rever para que a gente possa ter a melhor gestão. O que nós não podemos é abrir mão da finalidade do lugar. Se é um estádio que foi de futebol, ele tem que continuar sendo de futebol, embora possa abrigar outras atividades. Agora, Nabil, outra coisa que está acontecendo em São Paulo é a descaracterização do centro, né, com a demolição e a destruição do patrimônio histórico de São Paulo. Isso acontece, por exemplo, com prédios antigos na região da Luz. Lá, o governo do estado vai construir o seu grande centro administrativo e já se deu início à derrubada de obras históricas. Nesse caso, você também gravou um vídeo no local. Vamos dar uma olhada? Sim. É uma tristeza ver o patrimônio arquitetônico da cidade de São Paulo sendo demolido aqui no bairro da Luz. Por um lado, vemos aqui o Hotel Rosário, do período eclético da cidade de São Paulo. Ele podia ter sido perfeitamente recuperado. No entanto, a prefeitura está demolindo para fazer um projeto de habitação, ao invés de fazer o que o mundo todo está fazendo, que é transformar um edifício antigo num edifício moderno, utilizado para habitação social. E ao lado, a gente vê essa tristeza, que é o desmonte do teatro de container, a revelia dos próprios gestores do teatro, quando já havia um acordo para que ele pudesse ser transferido para outro local. Na verdade, na minha opinião, ele podia perfeitamente ter ficado aqui. É porque seria um equipamento cultural, uma área de uso comum, rodeado de outros edifícios residenciais, como, por exemplo, esse grande edifício que tem aqui, essa área aqui, do outro lado da rua, que tem edifícios que não têm interesse patrimonial, onde podia ser feito um projeto habitacional, com um edifício do Hotel Rosário recuperado e também transformado em habitação, e no meio deles uma praça com um teatro e com uma área de lazer como existia anteriormente. É triste que a nossa cidade não possa ter tido essa solução, ao invés da solução de demolir, transformando toda essa área numa coisa uniforme,
ao invés de ter a diversidade que nós temos hoje, ou que nós tínhamos hoje. Agora, Nabil, por que o Compresp nada faz sobre isso? Olha, o Compresp, infelizmente, ele está basicamente hoje virando um órgão do governo. Ele não deveria ser um órgão de governo. O Compresp é um órgão de Estado. Né? O que diferencia o Estado do governo? O Estado é uma instituição que a sociedade como um todo tem uma presença, uma participação para defender o interesse público permanente. Então, o governo que está de plantão hoje na cidade de São Paulo, ele está pouco interessado na proteção do patrimônio, está mais interessado no processo imobiliário, né? Então, ele hoje indica, ele poderia indicar 5 membros, mas na verdade hoje ele tem 6 membros indicados pela prefeitura, porque inclusive o representante da Câmara, ele foi um vereador eleito, mas ele foi indicado secretário. Então hoje ele praticamente não representa a Câmara, ele representa o governo, ele é uma pessoa do governo, né? Então nós temos, e os representantes dos órgãos públicos, a ideia do representante do órgão público é uma pessoa que representa aquela visão do Estado daquela área de planejamento urbano, de cultura, né, de meio ambiente, né, de negócios jurídicos, e não uma pessoa que simplesmente recebe a ordem do secretário e do prefeito, certo? Então ele perdeu. Nós temos hoje vários processos que estão ou paralisados ou que não são aceitos. Por exemplo, esse prédio Rosário não foi aceita o tombamento dele, tá certo? E ele foi demolido, né? Nós temos outros casos que está em discussão agora, um prédio muito interessante, que é onde funcionava a Escola Pan-Americana de Arte, que o Compresp está discutindo destombamento, ou seja, ele já foi tombado e está se destombando. E nós temos também situações, né, que se pede o tombamento e o tombamento não é aprovado, né, por conta dessa situação do Compresp, que hoje está dominada pela visão do governo. E nós precisaríamos ter uma visão de Estado. Eu acho que é muito triste isso, porque a gente vai perdendo a memória. Depois que você perde a memória, um dano patrimonial, assim como o dano ambiental. Aliás, o dano patrimonial é até mais forte do que o ambiental em algumas situações, porque às vezes o ambiental você até recupera, né? A gente sempre lembra aí no Rio de Janeiro, né? A Serra da Tijuca, né? Que foi totalmente demolida e que depois foi reconstituída e está lá, né? Uma maravilha, ainda bem que foi reconstituída, né? Mas, por exemplo, quando você mora em um edifício dos anos 20, 100 anos atrás, não tem mais como recuperar aquilo. Então, a cidade vai perdendo a sua memória e também vai ficando uniforme. Como uma cidade interessante, é uma cidade que tem diversidade, né? Que você tem diversidade de arquitetura, você tem diversidade de usos, né? Você tem, por exemplo, se tem uma área habitacional, você ter um teatro, como era o teatro de container, que ele não era tombado, talvez até pudesse no futuro ser tombado, porque eram 16 containers que se estruturavam, que eram montados, era quase como um jogo de montar de containers que geravam teatro, certo? Era um projeto arquitetônico muito interessante. E estava numa área que era uma praça pública. Então, né, eu podia ter edifícios residenciais no entorno, né, manter o teatro, manter a praça pública, né, que tinha inclusive equipamentos como playground, equipamentos para idosos, e ter um edifício histórico que pudesse ser restaurado, né, e recuperado para uso residencial. Quando você vai para qualquer cidade europeia, né, você tem lá edifícios históricos que foram recuperados e que são utilizados para hotéis, são utilizados para habitação, são utilizados para escritórios, e é isso que dá a riqueza das cidades, né? Infelizmente, Perfeito. a gente está perdendo isso. Nabil, vamos aqui para outra pergunta. Qual que é a sua crítica ao modelo urbanístico adotado pela administração do Ricardo Nunes? Ele está enchendo a cidade de grandes edifícios, né, atraindo para cá mais moradores da região metropolitana, até de outros estados, e acaba inviabilizando o trânsito, desestruturando até os serviços públicos, né, de coleta de lixo, de abastecimento de água, esgoto, tornando insustentável a qualidade de vida aqui na cidade. O que ele está fazendo de errado nesse modelo urbanístico adotado? Olha, veja, o plano diretor de 2014, do qual eu fui relator, né, ele tinha um princípio. Acho que o seu som, que era você ter... Caiu o seu som. Posso continuar? Não, eu estou ouvindo bem. Tá. Estou com problema no seu som.
Então, o plano diretor de 2014, Pode né, começar. ele foi um plano que eu fui relator e que ele tinha um princípio. O princípio era o maior adensamento populacional perto do sistema estrutural de transporte coletivo. Estações de metrô, corredores de ônibus BRT à esquerda, estações de trem, né? E a ideia, o que era? Você ter mais gente morando perto do transporte coletivo, né, com um número menor de garagens, para desestimular o uso do automóvel e depois proteger o que a gente chamava do miolo dos bairros, onde ele ficaria menos sujeito ao processo de verticalização. E tinha uma certa restrição a esse processo de verticalização. O que aconteceu foi que, bom, em primeiro lugar, as incorporadoras utilizaram esse instrumento de maneira que, vamos dizer assim, que era o melhor para o seu negócio, certo? Ao invés de fazer apartamentos para uso de moradores, né, fez uma modalidade que era muitos apartamentos muito pequenos, estúdios ou apartamentos muito pequenos, que acabaram sendo vendidos para investidores, para fazer Airbnb, e aí apartamentos grandes, de pessoas que usam os carros. Então, as vagas de garagem são utilizadas pelos apartamentos grandes, os apartamentos pequenos são utilizados para aluguel temporada, né, tipo Airbnb e outros, e dessa maneira foi se frustrando uma proposta urbanística. E aí o mercado imobiliário falou assim, não, vamos ampliar esse perímetro, né, para uma largura muito maior, porque dessa maneira eu vou poder construir mais em mais lugares, né? E isso efetivamente, a revisão que foi feita do plano diretor em 2023, ao invés de ela corrigir os problemas, como esse que eu falei agora há pouco, né, ela reconheceu, ela permitiu fazer apartamentos maiores, ela ampliou a área, né, o perímetro das estações, e com isso a gente foi perdendo uma situação. Eu faço hoje parte de uma CPI, que é uma CPI que está exatamente investigando a utilização equivocada, né, errada, fraudulenta dessas unidades, porque essas unidades elas tiveram incentivos para serem habitações de interesse social, né, de até 3 salários mínimos ou até 6 salários mínimos. E o que aconteceu? Elas foram aprovadas com isso, tiveram então isenção, né, de outorga onerosa, de impostos, né, permitiram uma construções maiores, porque o incentivo era feito exatamente para permitir que houvesse habitação de interesse social mais próximo do centro e, né, o que aconteceu? Foram vendidos para incorporadores e não para moradores. E esses investidores, eles alugam para aluguel temporário ou para pessoas que estão fora da faixa de renda que era perdida. Então, se transferiu, né, recursos que seriam públicos, né, para quem não eram as pessoas que deviam ser as prioritárias. Perfeito. Nabil, agora, vamos veja, falar um tem pouquinho. várias coisas, quando a gente fala de modelo urbanístico, aí é uma questão mais ampla. Qual era o principal objetivo? Era exatamente aproximar a habitação de baixa renda dos empregos, porque no centro expandido nós temos em São Paulo por volta de 70% dos empregos e só 20% da população. Então a ideia era um adensamento populacional perto do transporte coletivo, para poder ter mais gente morando perto do emprego e perto de áreas bem servidas de infraestrutura, né? E, por outro lado, né, qualificar a periferia, né, as áreas que são mais precárias, para que elas pudessem, então, né, a gente poder gerar uma menor desigualdade e também ter menos deslocamento dentro da cidade. Reduzir a necessidade de deslocamento, estimular a mobilidade ativa e o transporte coletivo. Então, isso foi sendo frustrado pelas mudanças que foram feitas. Perfeito. Nabil, a gente vai ter que falar rápido, porque a gente está chegando perto aqui do fim do nosso jornal, mas eu queria falar rapidamente sobre o Cidade Limpa, né? Porque parece que está desvirtuando um pouco. A gente sabe, por exemplo, que a prefeitura está autorizando a instalação de painéis luminosos na esquina, por exemplo, da Avenida São João com a Ipiranga, um modelo parecido com o da Times Square, né, de Nova York. O senhor acha que isso pode desvirtuar do projeto, né, de se acabar com a poluição visual da cidade de São Paulo? Olha, a Cidade Limpa, que foi feita no governo Kassab, foi um avanço enorme na cidade, né? Foi reconhecido por todos, inclusive foi o fator da reeleição dele, né? Porque a mudança da cidade foi incrível, tirar os outdoors, melhorar as placas
Só que a lei da cidade limpa, ao longo desse período todo, ela foi sendo flexibilizada na sua aplicação, se autorizando, né, muita coisa que, na verdade, talvez não pudesse ser autorizada, né? E também tiveram mudanças tecnológicas. Uma coisa, você tinha muito outdoor na beira né, no limite do terreno, junto à rua, né? E aí a lei cidade limpa permitiu que você pudesse fazer propaganda ou né, qualquer tipo de placas 1 metro de recuo. Agora, veja bem, com o LED, certo? 1 metro de distância, né, acaba tendo um impacto maior do ponto de vista visual do que no alinhamento da rua quando você não tinha LED, certo? Então, nós precisaríamos rever a lei da cidade limpa para que o espírito dela se permanecesse, né? Existe um dispositivo na lei da cidade limpa que permite, né, por exemplo, painéis que têm algum tipo de conteúdo cultural, tá certo? Podendo eventualmente exibir uma marca em 30% do tempo. Isso está previsto como uma possibilidade. Então, essa proposta ali da São João com Ipiranga, ela foi aprovada baseada nesse inciso da lei, né? Agora, ela precisaria ter sido muito melhor discutida, né, para que a gente pudesse saber o impacto que vai ter. E veja que eu não acho que, inclusive, que aquele espaço é muito adequado, porque a Times Square, como o próprio nome diz, é uma praça, certo? É uma praça, é uma área de pedestres, é uma área que... Então, veja bem, eu vou pegar o cruzamento de 2 avenidas, que as pessoas falam que ela é muito icônica, né? Na verdade, ela é icônica por causa da música do Caetano Veloso. Tem muita gente que vai lá procurar essa esquina e acha que ela tem alguma coisa de especial. Ela é uma esquina como várias outras da cidade, né? Mas ela não é um espaço adequado. Por exemplo, agora está se falando em fazer nesses painéis os Jogos da Copa do Mundo, né? Não tem nem espaço ali na frente e você vai interromper o trânsito de uma avenida que passa ônibus, tem transporte coletivo, né, para encher de pessoas. Então, ela não é um lugar adequado para fazer esse tipo de intervenção. Eu acho que eu não vou ser radical para dizer que não deveria ser feito nada, tá certo? Ali, mas eu não posso concordar que isso seja feito assim, né, sem um processo de discussão mais amplo e sem que a gente possa garantir uma condição mais adequada para que a gente não desvirtue o objetivo da lei. Por que aprovar ali naquela esquina? Então, né, eu vou aprovar também na Paulista, vou aprovar também na Faria Lima, tá certo? Eu abro, né, como a gente falou, uma espécie de cavalo de Troia. Aí fala assim, eu estou privilegiando, né, quem está propondo essa proposta ali naquele local, né, e vou negar os demais, vai ficar muito difícil negar outros lugares. E aí, então, a gente vai voltar até a cidade toda. Não é um lugar especial debatido publicamente, né? É um espaço específico, né, de um grupo que propôs. Nabil, a gente já está terminando. Eu queria ouvir você sobre a questão habitacional, que você é um dos especialistas. Que a gente já está terminando. Eu queria saber que no passado você defendeu já aqueles mutirões autogeridos, né, na década de 90, que era para enfrentar o déficit habitacional. Mas você... como é que resolveria esse problema hoje? Porque nós ainda temos um déficit grande, né? Acho que 2 milhões de residências, não sei o número exato hoje, que ele mudou um pouco. As pessoas que moram no centro e que estão sendo expulsas lá para as áreas cada vez mais distantes, né? Lugar que não tem infraestrutura, regiões mais inóspitas. Como é que a gente resolve esse problema da moradia em São Paulo, que ainda é um problema muito crônico, né? Que temos muitas irregularidades na moradia hoje? Olha, eu entendo, em primeiro lugar, o seguinte: nós temos que ter diversidade de propostas de habitação. Não posso ter um único modelo. Inclusive, é um pouco a minha crítica ao próprio programa Minha Casa Minha Vida, principalmente nas primeiras etapas, que ele tinha um modelo só, que era a construção de habitação nova, certo? E geralmente na periferia, porque ele não previa nenhuma diferença de teto de valor entre um empreendimento habitacional na periferia e no centro, certo? E a gente sabe que o empreendimento habitacional na periferia, né, ele vai ser muito mais barato, mas vai ser muito mais fácil fechar a conta do que na área central, né? Porque a área central tem um preço da terra mais elevado. Um retrofit do edifício, por exemplo, aquele que a gente mostrou agora do Hotel Rosário, ele é mais caro, né, obviamente, do que uma construção nova,
né? Então, nós precisamos ter diversidade. E nós precisamos, hoje nós temos políticas para garantir uma adequação da capacidade de pagamento das famílias com o custo do imóvel, que esse é o grande problema da habitação, né? A capacidade de pagamento das famílias é muito inferior ao custo, né, ao custo da habitação. Então, o programa Minha Casa Verde previu juros subsidiados, né, juros mais baixos para rendas mais baixas, um subsídio, como a gente chama, subsídio na cabeça, ou seja, o subsídio no valor total para a população de renda mais baixa. Nós, no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, nós temos instrumentos para buscar baratear o acesso à habitação, né? Então, nós temos vários instrumentos hoje para poder fazer uma política de habitação em área central. Mas a prefeitura precisa utilizar esses instrumentos urbanísticos, né, para poder baratear o preço da terra e, evidentemente, esses instrumentos vão, obviamente, gerar impacto no mercado imobiliário, né? Por exemplo, combater imóveis ociosos, terrenos ociosos, né? O imposto progressivo no tempo é uma forma de quê? De pressionar proprietários de imóveis vazios a dar destinação, senão eles vão pagar impostos cada vez mais caros. E com isso, fica muito mais fácil para a prefeitura, né, obter esses imóveis a custos mais reduzidos para promover a habitação. Nós temos muitos imóveis na área central que têm dívidas de IPTU, às vezes, muito altas com a prefeitura. Então, é possível a prefeitura fazer o resgate desses imóveis. Nós temos uma lei que chama Dação em Pagamento, onde se paga o edifício com a dívida tributária e, dessa maneira, a prefeitura pode desenvolver um projeto habitacional. Eu acho que nós temos, aliás, tem estudos que mostram a possibilidade de construir 20 mil unidades habitacionais num perímetro central, e isso seria muito importante para que o centro da cidade recuperasse a população, né? Porque ele perdeu muita população, principalmente entre os anos 80 e os anos 2000, né? E até hoje ele não recuperou a população de 80. E é claro que se eu tiver gente morando mais perto do emprego, eu vou ter melhorias no trânsito, vou ter melhorias no transporte coletivo, as pessoas vão poder ir a pé ou ir por curtas distâncias para o trabalho. Então, tudo isso vai poder fazer com que a gente tenha uma cidade melhor e evitar a expansão horizontal da cidade, que é um dos problemas principais. Agora, você falou da autogestão, né? E eu sou um grande adepto, né, da política de autogestão da habitação. Nós desenvolvemos, quando eu fui gestor da área de habitação popular da prefeitura, no governo da Luiza Erundina, programas muito interessantes, né? Por exemplo, um programa de financiamento para as pessoas que moravam no cortiço comprarem aquele imóvel, certo? Então, eles estão morando numa área mais bem localizada da cidade, né? E nós temos alguns exemplos que foram construídos dessa maneira. Então, elas compravam esse imóvel e depois se auto-organizavam e também com financiamento público para fazer a recuperação ou a reconstrução do imóvel naquele próprio local. Então, são mecanismos de autogestão que permitem, inclusive, centralizar um pouco, não deixar tudo na mão do Estado, né? A população pode, né, fazer, né, se organizar, e nós temos muita gente hoje organizada em movimentos de habitação, ela pode se organizar para produzir habitação a custos mais baratos. Obviamente, a autogestão gera custos mais baratos. Eu não vou nem falar de mutirão. Lá nos anos 80, nós propusemos mutirão e autogestão, né? Você tinha uma população que era disposta a trabalhar, né, em mutirão e que aceitava isso com muita facilidade. Hoje ele tem um perfil um pouco diferente, né? Inclusive porque muitas dessas intervenções são verticais, exigem trabalho mais especializado, mas a autogestão é importante. Agora, em áreas mais, se a gente pensar em termos de Brasil, em cidades menores, cidades que têm mais disponibilidade de terra, onde é possível fazer a casa, é possível com um valor muito mais baixo, né, o poder público garantir o acesso à terra, garantir financiamento de material de construção, né, a juros mais baixos, e as pessoas se organizarem para construir, né? Como, aliás, Perfeito. a maior parte das cidades do Olha, Brasil são autoempreendidas, é o autoempreendimento da casa própria. deixa eu só te cortar, porque a gente já estourou já os 10 minutos aqui do nosso tempo, e eu gostaria, então, porque eu acho que você tem assunto para voltar no outro programa, porque você já você conhece tanto da cidade, tanto dos seus problemas urbanísticos, a gente teria que fazer um outro programa com você, para você poder contar tudo que você tem aí
nos seus projetos, na sua mente. Mas a gente encerra agora, Nabil, e fica para uma próxima oportunidade da gente voltar a se falar. Queria agradecer muito a sua participação, a sua interessante experiência nessa área, né? Obrigado, então, Nabil, e até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço e estamos à disposição aí para voltar outras vezes e falar, por exemplo, da questão ambiental, que é uma coisa que nós falamos um pouco hoje. Vamos sim. Boa Obrigado, noite, então, Nabil. Nabil. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.